Fala pessoal, começando aqui a nossa live, a primeira das 4 nessa semana. Deixa eu já chamar aqui meu parceiro. Hoje nós vamos falar muito sobre a mentoria dos tubarões, gente. Exatamente o que a gente faz. E aí, ó, Pierre já entrou para me ajudar aqui, que sozinho eu não dou conta. Uma honra aí estar participando aí da live do Tubarão. Então, aí a gente já está aqui, ó, como hoje é hora de almoço, não sei se todo mundo já almoçou, quem está com fome, quem não está, né? Por quê? Porque eu já vou chamar aqui, porque no meio do dia não dá para a gente ficar perdendo tempo, né? Não dá para ficar fazendo rodeio, vamos direto pro negócio. É igual o nosso leilão lá, é análise expressa, né? Não tem muito tempo para perder, não. Vou avisar aqui a Gil. Gil, você clica lá em pedir para participar lá, que já vai aparecer o seu convite aqui para mim, a gente já vai chamar você. Como é que vai ser essa semana aí de live, Fernando? Comenta um pouquinho Nossa pra gente. senhora, tá uma correria danada, eu tenho que adiantar um monte de coisa por causa de semana, do final de semana, um monte de coisa, mas eu vou trazer aqui cada um deles. São 4 tubarões dos mais top possível, né? Da maior estirpe aqui, ó. A Cris está aqui já acenando com um tubarãozinho. A Cris é uma das nossas pioneiras, a da cúpula, vai contar a trajetória dela aqui. O Otacílio e a Andréia. Amanhã é a Andréia, na quarta a Cris e na quinta o Otacílio. Né? Todos eles aí que já estão transição de carreira, já estão buscando muito, já estão conseguindo muito resultado. Então a história de cada um ali é um testemunho. Dá um livro, né, Pierre? Mais um. Mais aí. falar em livro, já tem um livro aí da Smart Girls que vai ser lançado aí no evento aí da Experience Center, porque são muitas histórias, né? Então, legal demais. Cada um que você falou aí, cara, é uma pessoa aí que venceu obstáculos, que está tendo muito resultado. A gente vai ter a possibilidade de ouvir aqui, assistir a história de cada um deles. Vai estar legal demais. Quem está entrando agora aí já compartilha essa live aí, manda com um parente, um conhecido, um familiar, que vai ter muito conteúdo aí de qualidade e vai mostrar a mudança, né, que Leilão de Imóvel fez na vida desses mentorados aí, tubarões, né? Exatamente. Então agora com vocês, ó, deixa eu chamar aqui a nossa maravilhosa, a nossa tubarão. Falei que ia fazer entrada estilo Luciano Huck. A Gil, já vou aceitar ela aqui, ó. Cara, já vai entrar. A nossa Gil, a nossa maravilhosa. Tá na área aí. Entrou ela. Boa tarde, Gil. Gil, já vou te avisando. Eu faço um esforço danado para ficar sem óculos aqui, ó, e fico tentando enxergar. Vou falar para você, a idade é uma coisa, viu? Mas você não, você nem precisa disso. Você é maravilhosa. Tirei o óculos. Oi, Valentina. Olha quem tá aí. Boa tarde. A Valentina só estava esperando abrir a live para ir para a escola, né, filha? Tchau. Dá um beijo na mamãe. Vai lá. E pensa direito para no shopping. Tá bom. Ô, Gil. O Fernando não tá aparecendo, né? Eu não dou. Como assim? Apareço aí? Para mim, Tá não. aparecendo aqui para mim. Tá louco? É normal, Não, às vezes. tá a tela preta? Tá com a tela preta, o Fernando. Eu não tô conseguindo vê-lo. Estranho, né? Às vezes, como convidado, fica. Eu tô vendo bem aqui. Mas, maravilha. Mas tá Surpresa, bom, Gil. vou você na live, Pierre. Pois eu não sabia que você ia entrar. Eu falei, a Gil vai participar, eu quero estar lá também, irmão. Como que eu não vou participar dessa live aí? A gente vai chorar hoje de novo? Não. Aí, ó. Dessa vez não. Mas, olha, eu tô com colírio aqui, qualquer coisa foi o colírio que eu botei aqui, que tô com o ar-condicionado ligado aqui, aí começa a lacrimejar aqui, né? Mas hoje vai ter choro, não. Mas vamos lá, galera. Nossa ideia de fazer essas lives essa semana aqui com nossos tubarões de peso aqui, exatamente para mostrar a trajetória de cada um deles. E vou começar com vocês aqui com a nossa magnífica Gil. Gil, para você contar um pouquinho para o pessoal que está acompanhando aqui, tem muita gente nova também. Quem era a Gil quando entrou nos tubarões? Por que você entrou nos tubarões? E o que aconteceu com essa mulher? Então, gente, primeiramente vou falar quem eu sou agora, né? Eu sou filha de Deus, esposa do Nelson, mãe da Valentina, e sou formada em administração de empresas e estou arrematante profissional. A minha trajetória começou mesmo em 2022, lá através da Smart Leilões, quando eu comecei o DZA.
Eu nunca pensei que, começando uma mentoria, eu ia encontrar sócios qualificados e principalmente pessoas que fossem dividir comigo não apenas estratégias de lucros, mas dividir sonhos, metas, alegrias. E eu fui muito acolhida lá no DZA. Sou muito grata à Smart, que começou esse legado incrível. E aí, em 2022, quando eu comecei, eu fiz 3 arrematações. Foram arrematações maravilhosas, porque foram arrematações de imóveis de valores maiores. Sou muito grata aos sócios que começaram comigo lá em 2022. Eles estão comigo até hoje, são pessoas maravilhosas na minha vida. E em 2023, eu fiquei ali um pouquinho mais morna. Não é um termo que eu gosto muito, porque eu não sou uma pessoa morna, mas foi assim que eu fiquei em 2023. E eu tive resultado, sim, em 2023, mas resultado bem abaixo daquilo que eu havia planejado, né? Porque se vocês verem ao fundo, eu tenho um cartaz dos sonhos, eu tenho um cartaz de metas, eu faço isso todos os anos e eu estou sempre olhando essas metas para saber se eu estou conseguindo cumprir essas metas, né? E em 2023, eu percebi que eu não estava tendo os resultados que eu gostaria de ter, né? E aí foi lá no final de 2023 que foi lançada a mentoria dos tubarões, né? A primeira turma. Eu não vou dizer que eu me arrependo de não ter entrado na primeira turma, porque eu entendo que tudo tem sua hora. Talvez eu não estivesse preparada psicologicamente para entrar naquela turma, mas foi uma turma que teve um resultado sensacional. Eu entrei na turma 2 dos tubarões em março de 2024. A primeira mansão foi lá em novembro, né, de 2023. Eu lembro que quando eles anunciaram, eu só perguntei aonde eu assino, porque eu acredito tanto no projeto de vocês que eu só queria saber onde eu assinava, porque aquilo eu já estava contagiada por aquela energia, sabe? A energia dos colegas, dos sócios, eu via o quanto eles estavam crescendo. O meu primeiro sócio foi o Ricardo Maziero, ele entrou na turma 1. Gente, ele tinha um resultado extraordinário. Ele é uma pessoa extraordinária, não somente como profissional, mas como ser humano também. E eu converso muito com o Ricardo. Ele sempre foi um conselheiro muito especial na minha vida. E aí ele me falou, Gil, você tem que entrar. E eu tinha medo da rotina, porque eu fazia muita coisa. E aí eu fui presenteada com um convite de um evento que teve, e teve um palestrante lá que falou muito forte. Eu falo que Deus usou a vida dele para falar através de mim, através dele, né? Para me dar o recado que eu tinha sim que entrar na mentoria. O Fernando estava lá assistindo e eu mandei a mensagem para ele. Se ele resgatar, ele vai ver falando, tô dentro. E foi assim que começou, né? Não posso falar para vocês que foi um ano fácil, tá? Porque conquistas não são fáceis, tá? Eu tive que enfrentar os meus medos, eu tive que me desafiar e principalmente eu tive que aprender, ir atrás de novas possibilidades. Foi isso que o Tubarão me trouxe, novas possibilidades, um novo mindset, porque infelizmente eu fui criada acreditando que talvez eu não merecesse prosperar, e isso estava ali enraizado. Eu sempre fui uma mulher que trabalhei muito, mas eu teve uma época da minha vida que eu fiz um planejamento, tipo assim, quanto que eu ganho atualmente? E coloquei aquele número, quanto que eu preciso para quando eu estiver aposentada? Quanto que eu vou precisar? Então, eu limitei o meu número a quanto eu precisava para me aposentar. E aí, agora, eu entendi que isso não tem limite. Eu não preciso limitar os meus sonhos, eu não preciso limitar as minhas metas, eu posso crescer o quanto eu quiser, porque eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, e eu tenho o desejo ardente que o Fernando tanto fala, que realmente esse desejo, ele queima no meu coração. Eu tenho muita vontade sempre, e eu não estou falando aqui, gente, não é só de dinheiro, tá? É sobre transcender. E a mentoria dos tubarões, a Smart, ela transcendeu minha cabeça, ela expandiu.
uma vez que a mente da gente expande, ela nunca mais volta. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. E Gil, eu vou fazer uma intervenção aqui, porque realmente é emocionante. Pouca gente sabe, né? Quem estava no grupo da primeira mansão, que você foi lá em Vinhedo, foi emocionante o vídeo. A Gil indo para Vinhedo para fazer, né? A gente fez um evento presencial de entrada. E a Gil parou o carro na beira da pista e fez um vídeo emocionante, chorando. Falou: eu tomei a decisão, né? A partir de agora é isso que eu vou fazer. Não tem como dar errado. E, lógico, aquilo era emocionante, tinha todo um fator, mas pra gente, pra mim e pro Pierre que tá aqui do outro lado, a responsabilidade era grande. Puxa vida, olha só o tanto de expectativa que tá nas nossas costas. E aí a gente bate mesmo, né, Gil? Então, né, você sabe que quando eu comecei, eu acredito que eu fui uma das pessoas que mais me queixei, sabe? Eu até peço desculpas, mas foi bom, porque o desconforto me fez crescer. Porque a gente tem uma expectativa muito alta e depois, quando você entra, você costuma colocar toda aquela expectativa em cima dos mentores. E isso aconteceu comigo. Então, quando eu comecei, que eu achava que não estava acontecendo, e já estava, porque eu entendo perfeitamente hoje. Primeiro, a gente precisa fortalecer. As raízes, elas crescem para baixo, depois elas aparecem. Eu estava crescendo, só que eu não estava vendo aquele crescimento. Então, eu chamava muito o Fernando no privado. Fernando, não está funcionando, o que eu faço? E o Fernando, ele nunca passou a mão na minha cabeça. Às vezes eu até falava assim, uma vez eu chamei a Marcela e falei assim: Marcela, eu acho que o Fernando não gosta de mim, porque ele briga muito comigo. Aí a Marcela falou assim: Gil, o Fernando só briga com quem ele gosta. Eu falei: nossa, ele me adora. Eu ganhei um dia. Porque assim, você me falou que eu tinha que flutuar. O flutuar na comunidade, gente, não ficar apenas no seu grupo, né? O Fernando falou: Gil, vai fazer. Eu falava: Fernando, estou falando sozinha no grupo. Ele falou: isso diz mais respeito a você do que os outros. Cada um tem sua rotina, então vá falar com quem quer falar com você. E eu não estava, digamos, preparada para escutar aquelas coisas, porque a gente está acostumado com quem dá tapinha nas costas, né? E o Fernando não fez isso. Eu chamei várias vezes a Flora, que é a pessoa que cuida dos tubarões. Inclusive, quero deixar aqui o meu agradecimento à Flora. Ela é uma mulher extremamente sábia, porque quando eu estava pronta para brigar, ela tinha a empatia de me acolher e falar: Gil, vamos fazer desse jeito? Vai dar certo assim? E ela foi sensacional. Ela é fundamental ali com a gente, sabe? Ela faz um trabalho maravilhoso. Então, ali eu comecei a ver que o problema não era com os outros e sim comigo, porque as expectativas eram minhas, e eu estava querendo responsabilizar outras pessoas, porque o conteúdo vocês estavam passando, né? E aí eu comecei a criar novas conexões. Eu tinha muitos bloqueios, eu gostava de grupo pequeno, onde eu arrematasse e meu nome tivesse sempre na matrícula, porque eu queria ter o controle das situações, né? E aí eu fui seguindo, vocês foram falando e eu sempre falava: Senhor, eu não estou aqui por acaso, o Senhor sabe o sacrifício que eu estou fazendo para estar aqui, então me direciona, coloca as palavras certas na boca dos mentores, eu vou obedecer. E aí eu comecei a obedecer. O Fernando falava, eu fazia: vamos garimpar tal coisa, vamos o número de garimpo, as planilhas, vamos fazer. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que o primeiro imóvel que eu arrematei nos Tubarões foi um imóvel lá em Capitólio, que eu estou fazendo Airbnb. E aí minha segunda arrematação, não foi uma segunda, foi segunda e terceira, porque eu arrematei 2 imóveis no mesmo dia. E de lá para cá, assim, até acho que julho, mais ou menos, eu já tinha feito 13 arrematações. Foi quando eu fiz a live com o Pierre, foi em julho ou setembro, não lembro. Mas Tempinho, setembro, nem lembro mais. Naquela época eu tinha feito 13 arrematações e estava completamente sem dinheiro. E eu lembro que em agosto, a Flora, ela pediu para a gente mandar uma planilha com as arrematações. Porque até então eu estava tão focada em arrematar que eu nunca tinha parado para fazer conta. Aí a Flora pediu aquela planilha e aí eu comecei a colocar os números. Ali foi a primeira como é que eu posso dizer? Ali foi a virada de chave ali, quando eu vi aquilo. Porque eu falei assim: gente, eu estou impactando outras pessoas. Eu cresci
Agora eu faço parte de quem contrata os pedreiros, quem influencia na vida dos pedreiros, quem influencia na vida de todo um ecossistema, né? Porque aí você começa a impactar a vida de outras pessoas através do seu trabalho. Porque ali eu vi que eu tinha um número bem expressivo. Porque, assim, por mais que, assim, eu chego aqui e falo assim, eu sou a filha amada de Deus, mas eu sou número, né? Quando eu vou falar de resultado, eu preciso mensurar os meus resultados, né? E ali naquela planilha, eu vi que eu tinha feito muito além daquilo que eu havia planejado. Na primeira reunião com o Renan, eu falei que eu queria arrematar 12 imóveis no ano, e aí, de repente, eu já tinha 13. Só que eu não tinha dinheiro, né? Mais para arrematar. E aí eu comecei, o que eu vou fazer agora para poder conseguir dinheiro para continuar no jogo? E aí, não posso deixar de mencionar também que toda essa conquista não é só minha, eu tenho sócios maravilhosos que estão comigo, alguns deles viraram grandes amigos e amigas, tá? Pessoas que frequentam a minha casa, que gostam de mim, que eu gosto delas, então são pessoas maravilhosas que eu tive a honra de encontrar na mentoria dos tubarões. A gente escuta o tempo inteiro que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, e eu tenho plena convicção disso, porque isso é o que acontece comigo hoje, sabe? Ali, na mentoria, a gente fala dos projetos, sim, mas a gente, além disso, a gente está na conexão, nos desafios, a gente está garimpando junto, a gente está fazendo tudo junto, porque o dia que eu não estou com a energia boa, tem alguém no grupo que está com a energia boa para elevar a minha energia. Então, essa força que a gente tem, eu tenho um grupo de trabalho bem forte, que é um grupo que eu amo muito, e a gente tem uma conexão muito poderosa lá, porque um ajuda o outro o tempo todo, sabe? E a gente não está ali só porque nós fomos unindo competências, todos ali são muito qualificados, mas a gente se gosta, e a gente se apoia, e a gente se dá as mãos e divide tudo. E quando tem coisa ruim também, a gente aceita e divide, fala, isso tá tudo certo. Não é o tempo inteiro concordando, porque eu não sou uma pessoa que concorda o tempo inteiro, mas eu entendo que quando eu discordo, tem sabedoria, porque eu aprendo com o meu colega, e a gente sempre fala, né, é bíblico, inclusive, que na multidão de pensamentos tem sabedoria, e a gente encontrou ali força e equilíbrio emocional para lidar com as dificuldades e ainda assim prosperar. Gente, eu não paro de falar, então vocês têm que conduzir. Não, tá ótimo. E eu vou te falar a verdade. Por exemplo, você está falando sobre a questão da ambiência, né? E realmente, o que muda ali dentro dos tubarões, os desafios, inclusive com relação à questão da saúde, que eu via você com a Lili desafiando. Lili, eu já fiz a minha parte hoje, cadê a sua? Né? Então vamos se cobrando até com relação à saúde, ao bem-estar. O outro fator que eu admiro demais, né? Você entrou lá e falou, eu não entendo nada do jurídico. Falei, agora já é uma advogada sem OAB, vai tirar o OAB daqui a pouco, entendeu? Tá muito qualificada, porque o que acontece? É isso que a gente faz, né? A gente absorve o conhecimento do próximo, o conhecimento do nosso ambiente. E isso é uma coisa que a gente, ali dentro dos tubarões, eu falo, quem é advogado? Você está proibido de falar jurídico. Você vai fazer comercial. Quem é comercial vai fazer o jurídico. Então a gente coloca as coisas por quê? Para todo mundo ser completo, o mais completo possível, né? Resultado vem com relação a isso. E o que é mais legal nessa questão toda, né? Nesses relatos, nesse testemunho, é isso. Tipo, a Gil, quando entrou nos tubarões, ela já era uma arrematante top. Né? Não é alguém que estou ali para aprender nem nada nesse sentido. Só que eu tenho o quê? Eu tenho uma expectativa de fazer disso um negócio, de fazer resultado. Eu gosto disso, eu vou viver disso, né? Eu acho que isso daqui serve para mim. E aí, quando a gente faz o que a gente gosta, naturalmente, tudo fica mais leve, tudo fica mais gostoso. Não é fácil, mas nada na vida é fácil, né? Mas necessariamente é isso, é um próximo passo, né, Gil? Justamente, Fernando. Às vezes as pessoas... Uma outra virada de chave que eu tive foi a live que eu fiz com o Pierre. Eu recebi muitas mensagens, inclusive de uma que está no nosso grupo agora, a Lara, que ela é tubarão, e ela me mandou uma mensagem tão fofa. E assim, quando a gente conta a história da gente, que não é perfeito, porque às vezes as pessoas pensam que a gente vai vir aqui para contar tudo que é perfeito, né?
E aí, eu falo que como eu me identifico muito com a história de outras pessoas, eu sei que através da minha história a gente impacta outras pessoas também. E essa questão lá é muito forte, né? De você compartilhar essas experiências e segurar a mão do outro. Todo mundo é muito qualificado. Eu tenho a honra de ter muitas pessoas boas. Nos últimos tempos, eu só não fiz tipo 30, 50 arrematações porque eu não tinha capital suficiente, mas inúmeras pessoas me chamavam, Gil, olha que oportunidade bacana, vamos arrematar. Eu tenho uma lista de sócios que eu gostaria de arrematar ainda, que eu não arrematei porque não tem capital, porque assim, é muito legal a gente ter um grupo bacana, mas eu posso também, além de trabalhar num grupo específico, eu posso trabalhar com outras competências. E ali nós temos diversas competências, a gente não precisa se apegar apenas a uma pessoa, né? Mas a gente pode aprender muito com os outros, né? Então, eu tive uma questão que eu precisava resolver de imposto de renda, a gente teve um colega lá que brilhantemente me chamou no privado para me ajudar. Depois há pouco tempo eu perguntei lá no grupo, tem alguém aqui de Itacoaquecetuba, né, que eu queria fazer uma guia de TBI lá, e era tudo pessoal, né, tudo no presencial. Aí não tinha ninguém, mas aí veio um colega no privado, gente, eu sou muito ruim de tecnologia, né, ele veio no privado, ele me mandou o telefone com o mapa dos esmartanos de Itacoaquecetuba, e eram 5, eu mandei mensagem para os 5, os 5 se prontificaram a me ajudar. Gente, isso é bênção, que ambiente é esse que a gente está? Onde as pessoas querem colaborar sem pedir nada em troca. Eu fico até envergonhada às vezes, mas você não quer o combustível, você não quer que eu pague o estacionamento. Não, a pessoa não quer, ela quer te ajudar, entendeu? Então, eu posso dizer com muita convicção que de todas as mentorias que eu fiz até hoje, eu nunca encontrei um ambiente tão próspero e tão transbordante, assim, como a Smart, como os tubarões, sabe, gente? É isso, você fazer do seu negócio a extensão da sua vida, porque quando você está nesse ritmo também, o ano de 2024, por exemplo, foi o ano em que eu menos falei com os meus amigos externos, o ano em que eu menos falei, até mesmo com os meus familiares, mas eu fiz novos amigos na mentoria, e eu aprendi coisas demais, se eu ficasse aqui a tarde inteira falando, não ia ser o suficiente para falar o quanto eu aprendi. A parte de jurídico mesmo, gente, incrível. Antes, quando a gente falava de leilão de direito, leilão de direito hereditário, leilão de... Gente, é tanta coisa. E aí você fala assim, tá, eu tô aprendendo, mas uma coisa que eu tô aprendendo principalmente isso daqui não é uma regra. Então, eu vou aprender, mas pode ser que vai vir um leilão em que eu vou ter que entender aquela questão específica, né? Então, a gente treina muito. Não é uma mentoria onde a gente fica só na teoria. A gente debate casos práticos, arrematações práticas. A gente tem o Hot Seat, né? Onde a gente leva essas arrematações ali. Às vezes a gente está com um determinado problema, aí toda a comunidade discute, a gente chega num consenso do que fazer. Então, assim, a gente ali que assim, tem um detalhe, né? Às vezes você está no ambiente certo, com as pessoas certas, mas você também ainda não está no momento de crescer, porque você ainda não deu o melhor de você. Eu cresci muito porque eu tinha um desejo, eu tenho um desejo absurdo, mas às vezes tem gente que fala assim, Gil, mas você promete que dá certo? Pô, Eu não sei. ferramenta você vai ter, isso eu posso garantir. Mas... E aí, né, Gil? Aí promete que dá certo? Eu não sei, mas a sua meta, né? Bateu? Ai, gente, eu tenho que contar da meta. A gente tinha que mostrar os números para o Rodrigo até o dia 10 de dezembro. E aí, no dia 10 de dezembro, eu mandei minha planilha. E aí, o Fernando até me chamou no privado, né? Porque eu estava com um pouco de dificuldade de entender algumas coisas e ele me auxiliou. E aí ele falou assim, mas e aí, e seus números? Aí eu mandei para ele por escrito quanto que eu tinha de lucro, né? E aí, aquilo foi 10 de dezembro, passado essa data, eu falei assim, bom, não fechei o que eu tinha prometido como meta. E eu lembro que eu tenho uma sócia, a Adriana, uma fofa,
a gente se prometeu que a gente ia subir no palco para receber aquela placa sensacional de 7 dígitos. E aí eu falei naquele dia para o Fernando, só que não estava ainda nos 7 dígitos. Aí hoje, quando eu fui somar, porque de lá até agora eu fiz mais 4 arrematações. Eu falei assim, peraí, não é no ano de 2024, é no ano da mentoria. Então, eu vou fazer um ano de mentoria em março. Logo, eu consegui os 7 dígitos, entendeu? Então, assim, estou muito feliz, só descobri isso hoje, fazendo a conta. E assim, gente, para mim isso é tão extraordinário, porque eu não é por causa dos dígitos não, tá, gente? É porque isso tem uma razão que vai muito além de tudo isso, entendeu? Então, entendedores entenderão, mas não é somente sobre números, né? Então, eu estou muito feliz por ter feito essa descoberta hoje, estou compartilhando aqui em primeira mão com vocês. Ó, legal demais aí, ó. Parabéns pelo resultado aí, ó. 7 dígitos aí, com leilão de imóvel, bateu sua meta, como você falou aí, né? Se você coloca ali a meta, se dedica, se compromete, tem o desejo ardente, você realiza, não tem como dar errado. Se você tem vontade ali e tá cercada do meio ali que vai te ajudar a chegar nesse resultado. Você falou um ponto legal lá no início, né? Que é a questão da responsabilidade individual, que o Fernando fala muito isso na mentoria, né? Você está num grupo, é óbvio que está num grupo, mas o seu resultado depende única e exclusivamente de você. E às vezes a gente joga a culpa no governo, no Estado, no juiz, no leiloeiro, no mentor, no colega do lado, mas o resultado de cada um é ele que é o responsável. E você, em um determinado momento da mentoria, entendeu isso, não só ali em leilão, acho que também na vida, né? Assumiu as rédeas e entendeu que você é protagonista para decidir sua história, não só também em leilão. Então, você fez até a transição de carreira, hoje você está aí em casa, no home office, trabalha quando quer, a hora que quer com leilão, perto da família. Eu vi aí sua menina, né, se despedindo aqui da escola. É algo que você conquistou que não tem preço, como você falou, né? Então, comenta um pouquinho dessa questão aí de você realmente ter feito essa virada de chave, não só no leilão, mas de forma geral aí, na vida, né? Que você comentou, né, bastante sobre isso durante a mentoria, né? Exatamente, Pierre. A questão de, principalmente, assim, eu sei que eu vou falar do universo das mulheres aqui, tá? Para nós mulheres, quando a gente faz transição de carreira, é algo que precisa ser um pouco mais estudado, porque a gente tem muitas funções, né? E aí, eu sempre, desde que eu maternei, eu sempre quis cuidar da minha família, né? Então, isso para mim é a prioridade máxima na minha vida. E ter conseguido, através dos leilões, não apenas ganhar o suficiente para pagar as minhas contas, porque eu estava ganhando, graças a Deus, eu já estava fora da CLT há algum tempo, antes de estar nos leilões, eu era diretora de vendas da Mary Kay. Então, eu não tinha um salário. Quando eu estava na Mary Kay, meu salário era bom, mas quando eu fui para o mundo dos leilões, eu descobri que eu ganhava muito pouco, entendeu? Então, por isso que eu falo, o resultado é de com quem você anda. Porque aí você fala assim, tá bom, tem muita gente que acha que ser ambicioso é ruim, tá? E isso é um preconceito das pessoas, né? Porque ser ambicioso é você querer ter uma vida melhor, né? Você dar mais qualidade de vida para os seus filhos, ter mais qualidade de vida para você. É você poder ter uma casa melhor, um carro melhor, ter um convênio médico para os seus filhos. E tudo isso só vem com dinheiro. Então, eu não vou ser aqui hipócrita de falar que dinheiro não é importante, tá, gente? Dinheiro é importante, a gente precisa dele para viver. A gente só tem que fazer do dinheiro o nosso escravo, né? Não pode deixar ele dominar a nossa mente, mas a gente precisa de dinheiro. Então, na mentoria, eu me desprendi daqueles números pequenos, né? Porque eu tinha colocado um teto. E esse teto, ele não pode existir, ele não existe. Inclusive, eu quero pontuar aqui também que vocês foram tão cuidadosos com essa questão que vocês trouxeram a Fernanda Andrade, né? Que é uma mentora que ela fala muito sobre a reprogramação mental, porque a nossa pior jaula é a nossa mente. Então, eu tô aprendendo muito com ela. Eu falo que é uma mentoria que a impressão que dá é que não é todo mundo que está preparado para participar, porque às vezes a gente chora, a gente mostra as nossas fragilidades, mas a gente entende que aquilo é necessário
para a gente ir para um próximo ponto, sabe? Enquanto eu estou ali na crença de que eu não mereço ganhar, eu não vou ganhar, por mais que eu trabalhe. Porque se trabalhar muito fosse garantia de ganhar dinheiro, quem trabalha o dia inteiro de sol a sol estaria milionário, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Então, a gente precisa trabalhar muito, mas a gente precisa ser estratégico, a gente precisa falar as palavras certas, porque a gente sabe do poder da palavra, a gente precisa estar com as pessoas certas. Então, é um conjunto. E hoje eu entendo que eu sou uma pessoa muito melhor, sabe? Muito melhor porque eu cresci, entendi que eu quero, eu estou num ambiente onde eu preciso cuidar dos meus amigos, dos meus sócios, respeitar meus sócios, entender qual é o momento deles. A gente tem um projeto no nosso grupo que é muito bacana, né? Que eu apelidei de Você é Especial. No dia do aniversário de cada pessoa do nosso grupo, a gente sempre manda falar para essa pessoa o quanto ela é especial para nós. E para mim, isso tem um valor muito grande. Porque isso é mostrar para eles que a gente se importa com eles, que a gente quer estar com ele ali junto da gente e que ele é muito importante para a gente, sabe? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece de falar para as pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida. Então, a gente tirou ali a data especial do aniversário para falar para eles que eles são especiais, sabe? Então, para vocês entenderem que eu não cresci só porque eu consegui os 7 dígitos. Não é sobre isso. É sobre um conjunto em que eu saí da zona de conforto. A Smart trouxe as ferramentas porque a gente está num ambiente capitalista e os mentores terem a sensibilidade de trazer uma mentora que fala sobre transformar sua mente, lei da atração. Gente, isso é um olhar muito cuidadoso. A gente não vê isso todo dia, né? Então, quando a gente encontra, a gente abraça e, olha, toda terça-feira estou lá. Sou muito agradecida a vocês. Eu nunca falei isso para você, Pierre, para o Fernando, para o Renan, Pedro. Já falei para a Marcela, minha sócia querida, que eu amo de paixão também. Que foi, assim, um olhar fantástico que vocês fizeram, sabe? De trazer essa mentora ali. Porque a gente está aprendendo que para ganhar dinheiro, primeiro a gente precisa se desbloquear. Legal demais aí o depoimento. A gente fica muito feliz. Como a gente falou aqui, a gente vê cada mentorado ali como parte da família e a gente quer cuidar, quer deixar o melhor caminho possível para a pessoa seguir. E parte disso faz parte de preparar aí o emocional, né? Muita gente fala que historinha, balela, mas não. Você só vai vencer na vida. Às vezes você já tem todas as condições, mas você não se desbloqueou ainda, você ainda tem alguma trava mental, alguma coisa que você tem que superar. E a gente sabe que esse acompanhamento mais de perto com o especialista é essencial para poder facilitar cada um aí se desbloquear e vencer os medos, os receios, né? É normal, né? A gente tem receio sempre de fazer coisas novas. Tem até uma frase que diz, né, que o corajoso só morre uma vez, o covarde morre todo dia, quando ele não faz ali o que ele nasceu e veio à Terra para fazer. Então, quando você desbloqueia, você faz as coisas que devem ser feitas. E isso com certeza, a parte aí de você se conhecer primeiro para ver realmente ali, às vezes, você não está tendo resultado, não é pelos fatores externos, é que você mesmo tem alguma coisa no interior, uma trava que não está te permitindo. Então, a gente quer destravar para que todos vocês aí tenham resultado e aproveitem o máximo, né, do potencial que todos vocês têm demais, né? Justamente, Pierre. Uma coisa que eu tenho falado muito é que, assim, no meio familiar e no meio de alguns amigos, muita gente, desde a época de Mary Kay, né? Porque quando eu fui para Mary Kay, falaram assim, mas você vai vender batom? Tipo, me desmerecendo, sabe? E aí, eu fiquei pensando, né, de lá para cá, porque a coisa não aconteceu só agora, né? Vem acontecendo de algum tempo. A gente, muitas vezes, a gente fica com vergonha de fazer o nosso trabalho, de expor, de contar. E aí a gente sai falando coisas para quem não tem que falar. Se tem uma pessoa na sua vida que não está nos seus projetos, você não tem que ficar falando. A gente não pede conselho, por exemplo, se eu quero ficar milionária, eu vou pedir conselho para quem é milionário. Não faz sentido eu pedir conselho para quem não ganhou dinheiro ainda. Se eu quero um casamento perfeito e eu brigo com meu marido, eu tenho que conversar com quem tem um casamento bom. Então, muitas pessoas desistem porque elas falam com as pessoas erradas.
E gente que nunca fez nada vai falar para você, isso é ruim mesmo, isso é só coaching. Muita gente falava assim, você só fala de coaching, você só fala de autoajuda, eu não gosto disso. Mas gente que nunca fez nada. Aí você olha para aquela pessoa, que resultado aquela pessoa tem para falar alguma coisa para você? Entendeu? Para mim faz efeito sim, minha vida transformou sim. E aí, agora sim as pessoas vêm e falam, nossa, deu certo, que legal e tal. Mas lá atrás deram risada de você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas também, porque elas existem, tá? Então se policiem. E é muito legal aí dentro disso que você está falando, Gil, porque o que acontece? A gente, de uma forma ou de outra, a gente fala, qual que é o requisito para estar ali nos Tubarões? Você tem que querer, né? Você tem que estar comprometido com o projeto. Você vai funcionar. E isso passa necessariamente pelo nosso ambiente familiar, pelo nosso ambiente de amigos, de amizades, por onde a gente está. Pô, mas você vai fazer isso? Tem certeza? E o primeiro ponto que a gente sempre fala ali é o quê? Não é uma mentoria hoje, a mentoria dos Tubarões, ela não é uma mentoria para você assistir, é uma mentoria para você executar, né? Então você tem que fazer. Eu falo ali, por exemplo, o melhor método de aprender, isso também se estende ali na questão da Smart, no DZA, é fazendo. Se você não fizer, você não vai aprender, você não vai acontecer. E detalhe, depois que você aprende, você chega num determinado nível de tipo, eu consigo imprimir dinheiro, né? Acabou meu dinheiro. Como é que eu faço dinheiro? Tem jeito aqui, vamos buscar. A gente faz dinheiro para conseguir ter o resultado. A gente busca alternativa e solução aonde a gente menos imagina, né? Então isso vai sim fazer, só que não adianta colocar isso para quem não está preparado para isso, né? Você colocou num ponto muito, muito sensacional nesse sentido. Você chega numa festa de aniversário da família e começa a falar de leilão, o pessoal vai perguntar, mas e desocupação? Mas é verdade, entendeu? Não faz sentido. A gente não consegue mais nem conversar com o pessoal que é leigo sobre isso. Vamos falar de futebol, vamos falar de outra coisa, né? Mas é difícil mesmo para conseguir fazer esse nivelamento, né? A gente não quer convencer mais ninguém, sabe, Fernando? Eu agora, eu tenho conseguido, tem muitas pessoas me procurando para falar de assessoria, né? E aí, tem alguns que chegam, que eu converso, obviamente, né? A assessoria ainda não é o meu foco, mas tem gente que você precisa convencer. E essas pessoas que a gente precisa convencer, e elas não têm certeza de nada, eu entendo que, sabe, é difícil você convencer alguém o tempo inteiro. Então, vai estudar, vai entender do que você está falando, porque aí você não vai precisar ser convencido. Você está num ambiente em que as pessoas estão fazendo. Todo mundo que vem contar a sua história aqui é porque está fazendo alguma coisa. Ela tá mostrando seus números. A gente, né, a Smart é super séria. A gente manda todos os contratos lá do que a gente fez. Para a gente ser premiado, a gente tem que mandar todos os requisitos lá para mostrar os nossos números. Então, assim, gente, desculpa, o cachorro tá latindo. Tadinho, tá preso. Misericórdia, não tá preso. E aí, eu até me desconcentrei, mas assim, a Smart é muito séria, ela toma muito cuidado com isso, né? Ninguém vem aqui contar a história para falar que dá certo se não dá certo, entendeu? A gente só conta o que a gente vive. Então, estar alinhado, ter vontade de fazer o dever de casa, né? Porque essa parte mesmo que você comentou aí de estratégias. Quando o meu dinheiro acabou, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora para ter dinheiro? Então, lá na mentoria, a gente começou a desenvolver estratégias de alavancar os imóveis, com os imóveis que a gente já tem. Entendeu? Então, a gente começou a fazer esses processos lá dentro e estão funcionando, e a gente volta para o mercado e ganha até mais, né? Porque você compra à vista, refinancia, traz seu dinheiro de novo, ele entra no jogo, você compra de novo. Então, assim, e eu só consegui essas sacadas lá nos Tubarões, tá? A gente compartilha tudo que a gente faz lá. Tem sempre pessoas brilhantes que compartilham muitas coisas. O Fernando traz coisas que às vezes bugam a minha cabeça. E aí depois eu mando mensagem no privado para ele que eu não entendi direito, para ele explicar melhor. Entendeu? E aí a gente tem segurança para fazer, porque eu, por exemplo, eu aprendi muito, mas hoje, no ambiente que eu tô, se alguma coisa der errada, eu tenho a segurança de estar com pessoas que vão me ajudar a resolver.
Então, eu já não fico mais apegada ali naquela coisa assim, um negocinho pequeno que pode dar errado, e aí eu não vou fazer. Eu tenho segurança na comunidade que eu tô. Então, eu faço, e aí se der qualquer problema, eu tenho certeza que eu tô na melhor comunidade, e as pessoas vão me ajudar a resolver isso, né? Essa segurança a gente tem lá, tem com os mentores, tem com os colegas. Eu tinha muita trava com desocupação, porque eu já tive um problema de uma desocupação que demorou muito. Agora a gente está com uns 3 ou 4 imóveis que estão com processo de missão na posse. Às vezes eu nem lembro deles, eu não fico mais sofrendo, é só um processo daquele imóvel. Dentre outros, né? Eu tenho a venda, eu tenho a reforma, eu tenho a desocupação. Às vezes a desocupação é amigável, maravilha, que bênção. Quando não é amigável, a gente faz a desocupação também via judicial e dá certo. Nós temos pessoas boas que fazem, a gente tem gente no grupo. Quando a gente não tem, a gente tem um escritório que tem parceria, que é o da doutora Lorena. Tem colegas que também fazem. Então, eu não vou me apegar a coisas que não vão me trazer resultado, né? Eu vou me apegar em tirar o máximo proveito daquilo que eu tenho naquele momento, e se tiver pequenas coisas para resolver depois, para costurar depois, eu faço isso depois. E eu não tinha essa sacada, assim, eu era muito apegada, mas e isso? Eu lembro que uma vez fui falar com o contador, ele falou assim, pera, vamos esperar primeiro acontecer, para depois você me perguntar essas coisas? Porque eu já queria saber o que poderia acontecer. Pô, nem aconteceu ainda, vamos esperar. Então é assim lá nos Tubarões, né? A gente está num ambiente muito interessante que só não aproveita quem não quer. Aí a gente tem as reuniões de terça, as reuniões de quarta, as reuniões de quinta. A gente tem a reunião de quinta que os mentores não entram. Aí a gente compartilha tudo lá, entendeu? E troca experiência, gente. A gente aprendeu a gostar tanto desse dia que a gente conversa um pouco mais com seu colega, com seu sócio, com aquele que não é sócio, mas que está fazendo alguma coisa diferente do que você está fazendo. Agora que a gente tem várias arrematações, a gente tem falado muito sobre vender, porque a gente precisa vender, né? Então tá todo mundo ali super engajado. E a própria Smart criou uma ferramenta para nos ajudar a vender. Então, é um ecossistema que tem tudo de ponta a ponta. Então, por que eu vou ficar procurando lá fora tudo que eu tenho aqui dentro? Você está entendendo? Então, uma vez eu falei, eu acho que foi para o Pierre, que qualquer coisa que vocês inventarem eu vou comprar, porque eu tenho tanta confiança em vocês que isso não tem como dar errado. Muito bom, né? A gente fica muito feliz com essa confiança, né, que vocês têm na gente. A gente se dedica demais para entregar o máximo, como você falou aí, né? A gente sentiu que a dor naquele momento da turma era a venda. Então a gente destinou ali foco, atenção total para a venda. Criamos aí Smart Link, aulas aí sobre venda com a Thaisa, né? Então a gente vai atuando na dor específica ali. Se tem um caso concreto ali que alguém está com problema, a gente vai lá e resolve. Vou até pedir para você falar um pouquinho aí, se alguma vez você já precisou consultar o Fernando para resolver alguma coisa, em algum momento ele foi crucial para entrar, não entrar, resolver um problema, ou em um momento que ele foi crucial contigo, não na questão ali de leilão propriamente dita, aí, mas de uma decisão qualquer aí. Você já chegou a falar com ele alguma coisa nesse sentido aí, que a orientação dele foi essencial? Gil, só não vai contar dessa última, porque essa última eu vou usar no workshop para quem estiver lá. Bom, mas o Fernando já me ajudou muitas vezes, inclusive quando eu não estava ainda na mentoria dos Tubarões. Teve uma casa que eu estava no DZA na época e ele me ajudou a estruturar toda a operação. Era um imóvel em Cotia, que era um leilão de direitos hereditários. Ele me ajudou a costurar tudo brilhantemente. Acabou que não deu certo, porque virou uma chuva de propostas no processo, e aí o juiz resolveu que ia colocar novamente o imóvel a leilão, e aí depois teve uma disputa super acirrada. Eu acabei não levando, mas o Fernando me ajudou a costurar toda a operação. Teve uma desocupação que eu tive lá no Rio Grande do Sul, que a gente, antes dos Tubarões, a gente é muito apegado a regras, né? Então a gente ficava mandando desocupação, notificação extrajudicial, avisando e tal. E eu comecei a fazer uma desocupação lá no Rio Grande do Sul e eu entendi que a mutuária era uma mutuária um pouco mais difícil, né? E aí o Fernando brilhantemente me aconselhava, eu lembro que ele falava assim, para de ficar mandando mensagem de texto, pega o telefone e liga para ela.
você vai ligar e falar isso, isso, isso. E eu consegui fazer a desocupação amigavelmente, deu tudo certo, e a gente tenta amigavelmente, mas principalmente dependendo do perfil do ocupante e do perfil do Estado, né? Que a gente sabe que o Rio Grande do Sul, ele é um pouco mais apegado, né? E demora mais para resolver as coisas. Eu falo assim, nossa, se é no Rio Grande do Sul é um parto, né? Parece que eles fazem parte de outra parte do Brasil, porque tudo lá é difícil de resolver. Então, teve várias situações em que eu chamo o Fernando. Por último, eu fui fazer um negócio aqui em Itaquaquecetuba, que era para alavancar, vender o meu imóvel e pegar o dinheiro do banco e usar para comprar nos leilões. E o Fernando brilhantemente me passou até o telefone do Alexandre, que ajuda a gente, o CCA, que agora a gente, além do Alexandre, tem também a Smart, que faz isso, né? Então, o Fernando já me ajudou demais da conta, gente. Eu mando mensagem para ele, até mandando ele tirar a barba. Foi. E detalhe, né? A gente tem, de uma forma de outra, né, uma amizade desde lá de trás, porque na Smart, quando a gente estava nas primeiras turmas, quando a gente começou lá, a gente éramos poucos e unidos ali, né? Todo mundo se ajudava nesse sentido. E a Gil, a primeira live que eu fui fazer, a Gil falou, não, calma, você ainda vai aprender, eu não sabia falar, e eu estava aqui preocupado, num nervosismo. A Gil era minha conselheira de imagem aqui. Hoje é uma festa aí agora, já abre live, já chama para participar. Não, eu falei para ele assim, Fernando, será que a gente pode deixar gravado no meu perfil também, né? Que eu quero tanto que o meu paizinho assista. E aí ele falou assim, não, a gente vai gravar no seu perfil, no perfil da Smart, no meu perfil, a gente vai gravar em todos. Eu falei, olha como ele cresceu mesmo, né? E ele fala dessa insegurança, mas ele domina. Esse cara, eu acho que tem a ver com o perfil da pessoa, né? Quando a pessoa é boa, e eu falo que pessoas boas, elas fazem com que a gente se sinta bom também, e vocês são esse tipo de pessoa, elas transcendem, elas começam a fazer um negocinho, elas fazem, aí de repente elas começam a fazer o outro, o Fernando agora ele está fazendo brilhantemente o conteúdo dele, né? E sabe o que a gente quer, gente? A gente quer pessoas reais, a gente não quer gente que é todo montado, que não é de verdade, que fala coisas, porque a gente tem um monte aí fora, então aqui dentro a gente precisa ser de verdade. Tá tudo bem se ele tá ralando o milho para fazer pamonha, tá tudo bem se ele tá falando de desocupação enquanto ele faz atividade física. A gente quer ver a vida do outro de verdade, a vida como ela é. É isso que a gente quer ver. E eu sou o rei das gafes, toda hora de uma gafe, impressionante. E nada, Fernando, suas gafes, elas geram engajamento, e a gente fica doido para ver você fazendo as gafes, porque aí a gente vai em cima de você. Ô, Fernando, não faz desse jeito, não, entendeu? Mas é isso, gente. Inclusive, né, vou adiantar para vocês aqui que é um tema que a gente separou já para mostrar nesse workshop do dia 11 e 12 de fevereiro. Então, para quem quiser assistir, vai ser gratuito, online. Digita aqui embaixo, escala. Olha só como é que eu já estou. Digita escala aqui embaixo. Vocês vão conseguir, inclusive, um acesso para um mini curso com 4 top aulas, entendeu? Para vocês já chegarem lá preparados. E nesse workshop nós vamos mostrar uma sacada que nós inventamos dentro do Tubarão, que nós criamos ali dentro da situação, que inclusive a Gil foi a primeira a usar. Né? Para quê? Para você não ficar com o imóvel preso por anos, esperando o resultado de ação para você vendê-lo. Né? Então a Gil já usou, nós replicamos, nós criamos ali dentro e nós vamos compartilhar isso com vocês nesse workshop. Um dos casos, uma das ferramentas. Então, tudo isso acontece por quê? Porque dentro da mentoria dos tubarões a gente faz disso sim um negócio, a gente busca resultado. É mais do que arrematação, é mais do que compra e venda de imóveis, é a gente buscar solução para tudo, né? Para a gente trazer, desenvolver isso daí, não ficar travado a troco de nada e automaticamente crescer demais no que a gente faz, que é isso. Né? E então a gente tem ali as melhores mentes, os melhores corações, todo mundo focado com o mesmo propósito. Né? A mentoria dos tubarões é isso, eu tenho muito orgulho, comecei com muito medo, né? Hoje eu vou falar para você que eu gosto mais da mentoria dos tubarões do que arrematar. E olha que eu abro mão de muita arrematação minha para os meus tubarões.
Ô, Fernando, você sabe que eu te fiz uma pergunta um dia, né? Que eu sou muito romântica, digamos assim. Meu marido fala que eu sou muito romantizada para as coisas. Que eu falei assim, como que é você, que era uma pessoa que não estava pensando nisso, descobrir que você está impactando tantas vidas, né? Porque a gente está falando de transformação, né? Aí agora a pergunta é para você, como que é impactar tantas pessoas através da sua vida? Porque a Smart começou esse trabalho incrível, é um legado que vocês estão construindo. Daqui a pouco eu já estou falando assim, hashtag IPO Smart Leilões. Não dá E ideia. eu sou muito feliz de participar dessa trajetória, porque vocês são pessoas que mostraram que é capaz vencer sem ter padrinho, vencer sem ser herdeiro, sem vencer porque o trabalho é digno e você transborda. E o Fernando, nos Tubarões, ele começou de modo muito modesto, né? E ele até nem queria entrar, né? E aí agora Queria vem... fazer live com a gente chamou lá atrás e não gosto, não consigo falar não. Aí de repente vem a Gil e muitas outras e fala, Fernando, você mudou minha vida, cara. Você mudou minha vida. Então, como é que é isso para você? Porque isso não tem nada a ver mais com grana, meu. Você nem precisa mais trabalhar. Porque o que que acontece? Eu acho que, assim como eu tenho uma identidade muito grande com o Renan, com o Pierre, com o Pedro, exatamente porque todo mundo veio de baixo, né? Todo mundo cresceu sozinho. E eu tive muitos anjos na minha vida. E eu acho que eu tenho essa necessidade, na verdade, essa obrigação de retribuir tudo isso. Então a gente vai fazendo simplesmente. Eu acho que tem que ser, né? E, inclusive isso muda. E eu acho que o grande o maior resultado na questão das desocupações, da forma como a gente lida com os mutuários, com os devedores, com os pedreiros, com todo mundo, em função disso, eu acho. A gente olha com outro olhar, né? Não é aquele negócio só de planilha. É aquilo que eu falo nos tubarões. Para que planilha? Joga essa planilha fora. E você sabe que uma coisa que eu acho formidável é que é assim, quando você começou, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco mais apegada a ter digamos, uma cartilha. E aí você fazia o negócio do seu jeito, e às vezes eu falava assim, nossa, Fernando, mas você não tem didática, eu não estou entendendo nada. E aí, você me perdoa, tá? Mas foi tão bacana tudo isso, porque assim, aí vocês conseguiram entender que pessoas são diferentes, assim como tem gente que entende muito facilmente de uma forma como é trazido, vem outra, como a Gil, que precisa... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que anoto tudo, anotei todo o caderno do ano passado de respostas da Marcela, o cachorro comeu meu caderno, eu vou ter que anotar tudo de novo. E aí, vocês entenderam que era uma dor nossa também, e aí vocês trouxeram o Pierre, que é mais didático, a Marcela, que explica tudo e ainda desenha, porque às vezes eu preciso de desenho, gente. Então, assim, não teve nada nesse 1 ano de mentoria que eu tenha levado para a Smart que fosse uma coisa que estava faltando, que vocês falaram, tipo assim, a gente não vai fazer. Tudo. Eu lembro que eu respondi um questionário uma vez que a Marcela mandou, e eu pontuei muitas coisas. E tudo que foi pontuado ali, vocês estão fazendo muito mais do que o que foi prometido. Então, para mim, muita gente fala assim, é caro. Gente, caro é você não crescer. É difícil é você não crescer. Então, tipo assim, é difícil ser pobre, é difícil ser rico. Escolha qual o seu difícil. Entendeu? É difícil ver o seu filho querer as coisas e você não poder comprar. E é difícil você ter que levantar às 5:30 da manhã todos os dias, porque você precisa fazer muitas coisas durante o dia. Mas você tem que escolher o que é difícil para você. Entendeu? Então, eu falo que eu não quero ser a média. As pessoas às vezes falam assim, ser medíocre. Medíocre é média. Eu não quero ser a média. Eu quero ser maior que isso. Eu não vim nesse mundo para ser a média, entendeu? E eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam, muitas mulheres que acham que não dão conta. A gente dá conta sim, gente. A gente só precisa ter fé em Deus e acreditar que tudo aquilo que está fora do nosso controle, a gente não tem que se preocupar, a gente só tem que fazer o que cabe a nós fazer. E aqui,
a gente tem Pierre, a gente tem Renan, a gente tem Pedro, a gente tem Fernando, a gente tem Marcela. A gente tem as pessoas mais qualificadas do mercado, então por que eu vou temer? Agora a gente tem até uma mentoria de house flip, gente, sensacional, a gente aprende tudo aqui. A gente aprende a vender, aprende a reformar, aprende a ser advogado, aprende a comprar, a gente aprende tudo. Tem tudo aqui. Não tem assim, se você tem alguma dúvida, se você vai entrar na mentoria, muitas vezes a gente tem dúvida, tá, gente? Mas não existe nada na vida bom que não tenha um pouco de medo. Se vier alguma coisa muito boa na sua vida e que você não tiver um frio na barriga, desconfie. Desconfie. Porque as coisas grandes, elas dão medo. Elas são desafiadoras. Eu mesmo, gente, às vezes eu tô aqui contando, eu passei por tanta coisa em 2024, próximo ao meu aniversário, eu tive um burnout, eu passei muito mal, eu fiquei doente. Eu tive minhas sócias que vinham me buscar de carro pra gente ir trabalhar, porque eu não conseguia dirigir, entendeu? Então, olha só como que isso vai muito além. São pessoas que me acolheram, que me ajudaram, teve sócia que marcou médico pra mim, sabe? Então, a gente vem aqui falar de números e a gente vê que isso é muito mais que isso. A Marcela ia para o clube e falava assim, Gil, eu tô aqui, eu quero que você venha para cá, o dia todo eu tô aqui, eu vou ficar aqui, você vem. Porque ela sabia que eu estava tão mal que eu não conseguia sair de casa. Então, assim, esteja com as pessoas certas, a mentoria tem tudo, gente, tem tudo. Se você ligar para o Fernando, se você precisar de uma pessoa, de alguma coisa, peça para uma pessoa ocupada. Eu acho que eu nunca mandei mensagem para o Fernando que ele tenha demorado mais de meia hora para me responder. Ele sempre responde tudo. O Renan, o Pierre, todo mundo. Teve um dia que eu estava disputando um leilão com o Pierre. Pierre estava com um login diferente. E eu tentando descobrir quem era. Aí eu fiquei assim, gente, mas eu achava que era ele, né? Mando mensagem para ele, na hora eu mandei, é você que tá aí? Sou eu. A gente descobriu que a gente estava disputando o mesmo leilão. Nenhum dos dois levou, né? Mas a gente estava ali. Então, todo mundo muito solícito, sabe? Em querer ajudar. A gente tem mulheres, eu posso citar algumas delas aqui, que a gente falava assim, já passei da idade para fazer as coisas. Aí tem nossa amiga Lili, nossa amiga Marlene, que estão provando que não tem idade para isso. A gente tem um grupo fortíssimo das Smart Girls, que são mulheres empoderadas, super capazes. Vai ter A gente está fazendo um livro. Né? Da história de vocês, fala um pouquinho aí. Sabe, Pierre, que quando eu vejo tudo isso, eu vejo que Deus está me dando muito mais que eu pedi. Eu nunca pensei na vida que eu fosse fazer parte de uma história de um livro. Aí, isso é tão fantástico tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Para fechar o ciclo. Consegui, os 3, olha só, já estou feliz. Então, assim, se conecte às pessoas certas, sabe? A gente tem pessoas maravilhosas na comunidade, eu tenho sócios maravilhosos, não vou conseguir citar o nome de todos eles aqui. São pessoas boníssimas, pessoas que me acolheram, que me ajudaram, nós temos mentores fantásticos. Eu sou uma história de sucesso e eu sei que muitas pessoas não acreditam que pode. Quando eu falo de sucesso, eu estou me medindo com a minha própria régua, tá? Então, se meçam também com a própria régua. Não fique se comparando com o outro. Por exemplo, eu vejo o meu colega João Henrique falar, eu falo, que cara brilhante. Ele tem números sensacionais. Eu não posso me comparar com ele ainda. Mas um dia eu também vou crescer. Agora eu falo com ele privado, falo, João do céu, eu lembro de você quando você estava lá na turma 6, seu primeiro apartamento lá na aclimação. E ele entrou como um amigo do Fernando, e agora o cara, ele ganhou forma, ele apareceu, ele tem um grupo dinâmico, ele fez uma aula lá, ele e a turma dele, a gente aprendeu pra caramba, estamos implementando algumas coisas que o que é bom a gente copia, entendeu? Então, não tem como dar errado um negócio desse, né, gente? Não tem como a gente não ficar orgulhoso. Eu queria estar vendo sua cara, tá, Fernando? Teve um dia, Fernando, que você fez uma live com uma mentorada, mas seu olho brilhava tanto. E eu ficava olhando assim para você, eu falava assim, olha para você ver, é tão bom quando o mentor, ele tem orgulho do seu mentorado.
E aquilo você vê assim, o quanto que deve ser gratificante para vocês, né? Fazer um trabalho desse, né? E cada um aí tem sua vida, você tem família, você tem filho, o Pierre também tem família, o Renan tem, todos nós temos os nossos afazeres e ainda assim a gente consegue dar o melhor da gente naquilo que a gente se propõe a fazer. E é isso que vocês fazem o tempo inteiro. É isso mesmo. Bom, vamos parar, vai. Já tá longo demais. Vou Vamos puxar cortar um aqui. colírio aqui. Vou puxar no olho aqui. Mas Mas é é isso isso, aí, né? gente. A gente fica muito feliz, né? É gratificante. Eu acho que a conquista do outro nos traz mais felicidade que a nossa própria conquista, né? Que a gente vê o outro realizando algo que a gente ajudou, colaborou ali, mesmo que um pouquinho, a gente fica muito realizado. Esse é o espírito, né? Sempre na ideia de abundância, né? De que dividir o conhecimento sempre você ganha, porque na verdade você está multiplicando, você está semeando e tudo que você entrega, você ganha em dobro, né? Ganha de volta. Então, esse é o lema nosso, meu, do Fernando aí, da comunidade inteira. Acho que é fantástico. Eu não conheço nenhuma comunidade igual a nossa aqui, que as pessoas realmente se gostam, atuam junto, sem aquele negócio de egoísmo, né? De disputa. Eu acho que dificilmente você acha um espaço, né? Hoje, num mundo tão competitivo, né? Como esse que a gente criou, né? Nós criamos a comunidade e surgiu, graças a Deus, né? Eu falo que a gente lidera pelo exemplo, né? Nós somos assim porque vocês são assim. Vocês nos mostraram que cotizar é possível porque vocês cotizam, vocês mostraram que a gente precisa confiar nos outros, que nós temos uma comunidade de princípios alinhados e a gente sabe que todo mundo que está ali está no mesmo propósito, então a gente vai lá e faz. As estratégias são vocês que estão trazendo, sabe? A gente está aprendendo, eu falo que ninguém inventou a roda aqui, mas vocês estão fazendo de uma forma brilhante. E eu acho que, além de tudo isso, tem a parte de serem boas pessoas, de serem pessoas honestas, pessoas que entendem o valor das pessoas, né? Vocês não estão aqui só para vender uma mentoria. Se fosse só isso, vocês não precisariam mais vender mentoria, né? Vocês estão aqui porque vocês estão vendo o quanto a vida de vocês, a vida de outras pessoas estão sendo impactadas, né? Eu falo que a gente tem que parar para pensar, assim, eu passei aqui nesse mundo, o que eu trouxe de bom para as pessoas? O que Deus quer que a gente faça, né? A gente tem que fazer o bem pelo outro. E quando você muda a vida das pessoas, você está fazendo o bem pelo outro. Então, é sobre isso, gente. É sobre transcender, é sobre buscar cada dia ser um pouquinho melhor do que você foi ontem, comparado com você. Se olhar, se ver como que você é um ser humano como qualquer um outro, mas que você pode também como qualquer um outro. E buscar, né, gente? Porque nada é fácil, não. Falei com o Otacílio quinta-feira. Tem muita gente que pensa que ficar milionário é fácil. Nada é fácil, não, tá, gente? A não ser que vocês vão fazer trade, mesmo assim ganha 1 milhão e de repente perde no dia seguinte. Isso aqui não é sobre nada fácil, não. É sobre trabalhar muito. Eu não tenho problema com trabalhar, porque eu trabalhei a vida toda. E eu acho que eu vou querer ficar velhinha trabalhando. Então, a diferença é que agora eu estou trabalhando bastante, mas graças a Deus estou vendo os resultados, né? Então, é pensar nisso. Ô, Fernando, fala alguma coisa, moço. Vou falar agora aqui sobre isso, porque o que acontece? Não é fácil, não. Por quê? Porque é muita decisão, né? Você tem um peso, você tem uma pressão. O nosso negócio é esse. É pressão o tempo todo, porque são pressão por decisões, e cada decisão tem um impacto diferente. Aí você vai aprender a mitigar o máximo possível de riscos para tomar a decisão mais assertiva, mas nem sempre é a melhor, né? Então a gente vive com base em decisões. E aqui nos Tubarões a gente, graças a Deus, né, aprende a conviver e principalmente a tomar decisões. A gente fala, o que você precisa melhorar? A sua convicção. Depois que você tomar a convicção, você toma decisões e pronto. E a pressão diminui. E isso é a única forma que tem de suportar, né, fazer do leilões de imóveis um negócio. Eu acho que é bem por aí. Justamente. É o frio na barriga, é você entender que de vez em quando você vai ter uns estresses danados, que faz parte. É o nosso negócio, né, gente? Como qualquer outro trabalho, exige sacrifício. O negócio é
é você entender se aquilo serve para você. Eu acho que tem um ditado que fala que nem todo mundo é para o leilão e nem todo mundo. O leilão não é para todo mundo. É simples assim. Tem gente que eu posso falar aqui milhões de vezes que o negócio é bom, só que ele não vai acreditar. E é bom para mim, porque a gente vê com a nossa, eu vejo com a nossa ótica, com a minha ótica. Tem gente que vai falar que não é bom e para ela pode ser que não seja mesmo, entendeu? Então isso, é sobre isso, né? Tô vendo aqui a Antônia falando que eu fui a primeira pessoa que ela falou e eu sei que ela quer entrar nos Tubarões. Antônia, se inscreva, participe lá do workshop. Quero falar para a Lara também que ela me falou que eu fui muito decisiva na hora dela entrar nos Tubarões. Muito obrigada pela confiança, tá? Vocês todos que me mandaram mensagens maravilhosas. Teve alguns áudios que eu até chorei. Porque às vezes a gente não sabe. Eu sempre peço a Deus para pôr na minha boca palavras que edificam, mas às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem para poder falar com as pessoas, né? Então, o intuito aqui não é convencer ninguém de nada, sabe? Mas é mostrar que sim, existe a possibilidade e que você só precisa querer. E você só precisa ter vontade e dar o melhor de você. Muito bom. Ó, 1h10 de live. Se deixar, fica a tarde inteira aqui. E a gente não caiu. Eu acho que é bom a gente encerrar então, galera. Gil, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui, por ter topado esse convite. Falei, a Gil, vou abrir com a Gil aqui, porque você é maravilhosa mesmo. Responsabilidade né? Abrir, né? A nossa ideia essa semana vai ser isso. Nós vamos trazer o testemunho dos nossos tubarões, mostrar para vocês um pouquinho do que vem a ser a mentoria dos tubarões, né? Então, na semana que vem tem o workshop. Quem quiser, ó, digita escala aqui embaixo, que já vai receber lá o convite. Tem um mini curso com 4 aulas, são 12 horas de aula, hein, gente? Pra vocês já chegarem lá preparados. E nesse workshop eu vou abrir essa nossa sacada que impediu de ficar com o imóvel travado por 3, 4, 5 anos. Entendeu? Então isso não é coisa de qualquer um, não. É pura estratégia. Pura estratégia. Gente, não tenham dúvidas. Eu falo que quando tem... Se Deus colocou um desejo no seu coração, é porque você tem capacidade de fazer. Então, permita-se. Isso aqui não é o investimento que você vai fazer em você. Tudo que você for fazer na vida, você precisa investir. Você tem que investir tempo, você tem que investir dinheiro, você tem que investir energia. Eu posso dizer que meu ano de 2024 foi sangue, suor e lágrimas, mas valeu demais a pena. Faria tudo de novo. Tamo junto para renovação aí, que eu nem sei se eu vou ser convidada para participar. Espero que seja. Então, assim, muito obrigada. Obrigada, Fernando. Você é um cara incrível. O Pierre também. Nossa, vocês são maravilhosos e nós só somos bons porque nós temos mentores maravilhosos. É isso. Então tá bom, gente. Obrigado. Uma boa tarde para vocês. Agradeço aqui, Pierre, Gil. Obrigado. E tamo junto. Até amanhã, 12h37 de novo com a Andréia. A Andréia tem outra história de vida que, Nossa Senhora. Aguardem. História linda aí que vai ter semana aí. Obrigado demais aí, Fernando. Obrigado, Gil. Não teve choro dessa vez aí? Não. Boa, óculos. Pronto. Ó, como melhorou. Fernando falou que não era para chorar. Isso aí. Então tá bom, gente. Valeu, até mais. Um abraço aí. Tchau. Obrigada, gente.